Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer e espero por você. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 13, dia 28 de junho de 2020. Batalha espiritual e as armas do crente. Nossa última lição da revista. Estaremos fazendo o encerramento hoje. E vamos falar sobre a armadura, do crente, sobre as armas do crente. Texto áureo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Quando nós usamos a armadura de Deus, asseguramos a nossa vitória no campo da batalha espiritual. Vamos para a nossa introdução, que nos diz: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e revestir aos inevitáveis conflitos contra a força espiritual da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Finalizando o nosso estudo da carta aos Efésios, chegamos ao pináculo da carta, com Paulo discorrendo acerca do viver cristão em meio às trevas resulta em guerra. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo de guerra espiritual, onde nós vemos que o adversário de nossas almas, ele procura de todas as maneiras tentar nos afastar da presença de Deus, tirar-nos de nós aquilo que nós agraciamos há muito tempo ao longo da nossa vida espiritual, que é a salvação, que é a certeza de salvação. E como aqui nós estamos vendo, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui nesta carta que a nossa vida, nesta lição, nós vamos, ao decorrer dela, vamos ver isso aí, que a nossa vida é uma guerra constante contra as astúcias ciladas do diabo. E para isso ele nos dá armas, para que nós possamos poder resistir firmes contra as ciladas do diabo. No entanto, dentre aquilo que foi abordado, vamos concluir enfatizando que o ingresso na vida cristã, na verdade, é alistamento para uma guerra, e que o viver em Cristo, ao mesmo tempo que é um treinamento e também uma batalha constante, precisamos ter e saber manejar as armas, equipamentos dados por Deus para o crente. Efésios 6, 10 ao 17, que é o nosso texto aqui de leitura em classe, Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então essa constante batalha espiritual na nossa vida faz com que o crente, nós precisamos nos fortalecer na presença do Senhor dia após dia. Paulo encerra essa carta com uma
advertência a respeito da batalha e com a instrução sobre como vencê-la, a armadura necessária para combater o adversário e por si a ele é concedida aos santos pelo Senhor. Temos também uma descrição específica das 6 principais peças da armadura espiritual com a qual Deus equipa os seus filhos para que resistam e superem os ataques de Satanás. Então nós temos aqui 6, principais itens dessa armadura, para que nós possamos lutar e vencer o diabo. Vamos pensar maduramente a nossa fé. Vamos amadurecer cada vez mais a nossa fé no Senhor e nos preparar para essa guerra, para essa luta, para essa batalha. Primeiro tópico, a preparação espiritual do crente para a batalha. Então a preparação, esse no primeiro tópico nós vamos ver qual é a preparação. Primeiro ponto, fortalecido no poder do Senhor. Precisamos nos fortalecer no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, Efésios 6 e 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. E nós mesmos não temos poder para vencer o inimigo, para vencer a batalha, para vencer as hostes infernais. Nós só vamos conseguir esse poder na presença do Senhor. João 15, o verso 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então esse poder só é adquirido se nós estivermos no Senhor. Se nós estivermos nele e ele estivermos em nós, vamos pedir graça ao Senhor, vamos pedir misericórdia ao Senhor e nós vamos conseguir vencer o diabo, vencer essa astúcia cilada do diabo. Em 1 João 1 e 3, o que ouvimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então o que vimos e o que ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão com Ele. Então João está dizendo que Ele está nos anunciando, que Ele está nos ensinando, para que nós possamos também ter comunhão com Ele e prosseguirmos para essa batalha. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Precisamos fortalecer a nossa mente também, porque o diabo ataca na nossa mente, Efésios 4, 23, ele diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Que o diabo ele fica, colocando dúvida a respeito da palavra do Senhor, a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida cristã, a respeito da casa que nós congregamos, a respeito dos nossos líderes evangélicos, a respeito dos nossos líderes espiritual, melhor dizendo. O diabo ele é astuto, irmão. De tudo quanto é maneira, ele vai atacar o crente para que o crente não permaneça firme. Então nós precisamos nos renovar. Renoveis no espírito da vossa mente. Todos os dias na palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, falando com Deus, buscando a Deus em oração, para que nós possamos permanecer firme. A vida, dá uma vida de santidade, Efésios 4, 24. E vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Nos revestindo do novo homem, em justiça e em santidade, cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Às vezes
nessa época de quarentena, nesse momento que estamos passando, né? Pode querer titubear, né? Mas em vez de embriagar com vinho, embriaguei-vos com o Espírito Santo, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Aí sim nós vamos nos fortalecer. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem devido obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. Né? Não é qualquer coisa que nós vamos conseguir vencer, não, mas é com o poder de Deus. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos dá poder, que nos garante a vitória para vencermos. Em última análise, o poder de Satanás sobre os cristãos já está quebrado. E a grande batalha é ganha por meio da crucificação e ressurreição de Cristo, o qual conquistou para sempre o poder do pecado e da morte, o qual, né, ele já conquistou, ele já derrotou para sempre. Então nós já temos um aliado forte e poderoso ao nosso lado, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Romanos 5:18, 21 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justiça. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós já fomos garantida a vitória para nós, né? E também em Hebreus 2:14 ele nos diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então, o que Jesus fez? Ele largou o seu trono, ele deixou o seu trono, ele desceu ao nosso mundo, se tornou carne, ser humano, venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos conquistar a salvação. Todavia, durante a vida na terra, as batalhas da tentação continuaram regularmente para que haja vitória. São exigidos o poder do Senhor, a energia do seu Espírito e a força da verdade da Bíblia. Então, a palavra do Senhor contém toda a verdade para nós podermos ter uma vida de santidade, uma vida de vitória na presença do Senhor. Segundo ponto, vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permanente pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem cobertura de tão preciosa arma espiritual. Nem você e nem eu vamos vencer nenhuma batalha espiritual se não estivermos constantemente em oração na presença de Deus. Lucas 21:36 ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas
que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então nós temos que estar vigilantes em todo momento, em todo instante, em toda a hora. Porque não sabeis, né, a hora que há de vir o Filho do Homem. Não vamos saber também a hora que o diabo vai atacar, a hora que ele vai jogar um laço, a hora que ele vai colocar uma armadilha. Por isso que precisamos estar vigilantes na presença do Senhor. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, né? Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito. Então é orando todo o tempo. Tem Efésios 6,18. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então é orando e estando firme na presença do Senhor. Continuaremos ali. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância. E a oportunidade, esse clamor deve estar acompanhado com a vigilância, né? Então nós precisamos estar em todos os instantes, em todo momento, buscando a presença do Senhor. Aí nós vamos ver lá em Isaías 59, verso 1 e o verso 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravados seus ouvidos para que não pode ouvir. Então, Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas, irmãos. A qualquer momento, a qualquer instante, o Senhor pode te ouvir. A qualquer momento. Mesmo seja nessa guerra, nessa batalha que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando aí, nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, buscando o Senhor, falando com o Senhor, todo momento, a todo instante, temos que estar ali na presença de Deus, buscando Ele. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se nós não estivermos na presença do Senhor, o nosso pecado, vamos começar a pecar, vamos começar a distanciar do Senhor. E aí o que vai acontecer? Aqui está dizendo aqui o versículo, aqui, ó, ele vai encobrir a nossa face diante do Senhor. Se nós pararmos de vigiar, se nós pararmos de buscar o Senhor, nós vamos ficar fracos. A nossa armadura contra as astúcias, os ciladas do diabo vai ser fraca. E por isso que nós precisamos estar constantemente em oração, em vigilância, na presença de Deus. Pois esta preserva o crente da astúcia cilada do inimigo. É a oração, é a súplica, é o clamor no Senhor. O Salmo 124, verso 7 diz assim, ó: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O diabo, ele tenta nos prender, né? Vocês vão ver o pássaro dentro da gaiola preso, ele fica só naquele cantinho. Ele não tem espaço para cá nem para lá, está preso, está sob o domínio do dono dele, do ser humano que mantém ele preso. Assim era a nossa alma, estava sob o domínio de Satanás, presa. E nós escapamos pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos soltou desse laço do passarinheiro. Vigiemos em oração e súplica diante do Senhor, buscando o Senhor. Segundo tópico, conhecendo o campo de batalha espiritual, né? O primeiro ponto lá, astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, está lá em Efésios 6:11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como o diabo, que significa caluniador e acusador. Certo? Olha lá, o que é as ciladas do diabo, né?
ela é uma armadilha articulada perversamente. É uma armadilha, né? É uma cilada. Ele prepara a cilada, ele prepara as armadilhas para que o crente venha cair e se afastar da presença do Senhor. Mateus 4:1, o Senhor nos orienta assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nem Jesus passou, né? Ele foi tentado pelo diabo. Ele está nos orientando que nós, se ele foi tentado pelo diabo, imagine nós, né? Nós também podemos ser tentados pelo diabo, né? Mas lá em João 4:44 ele diz assim, ó, porque não há verdade nele, certo? Então quando ele vir com as suas mentiras, não acredita, não há verdade nele. Por isso que Jesus venceu com a palavra, com a verdade. Né? Pode ir lá procurar lá na tentação de Jesus no monte, lá vai ver que Jesus venceu o diabo com a palavra, com a verdade. Ele manteve firme ali, vigilante, né? Sóbrio, é o que nós temos que estar a todo momento. 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, sede sóbrio, sede vigilante. Não caia no laço do diabo, mas fique na presença do Senhor. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Por fúria, por ódio. Por quê, irmãos? Porque nós vamos morar no céu, nós vamos estar na presença do Senhor, nós somos pessoa eleita, pessoa salva na presença do Senhor. Ele tenta nos... Primeiro ponto, olha lá, ele tenta nos confundir com a mentira com a verdade. Olha só, vai analisando aí. Olha o ataque do diabo, é aquilo que eu falei. A mente tem que estar sóbria no Senhor. Leitura da palavra do Senhor, oração, né? Esquecer as televisões, programas, essas coisas que não levam a nada. Ler a Bíblia, ouvir louvores, orações, porque o que ele vai fazer? Ele vai confundir a mente, né, com a mentira com a verdade. Segundo, deturbar as escrituras. Né? Ele vai trazer lá falsos profetas tentando deturbar as escrituras. São ataques do diabo. Olha lá, vendo? E isso tudo está registrado lá. Ó. Confundir com a mentira com a verdade está lá em Gênesis 3, 4 e 5. Deturbar as escrituras, Mateus 4 e 6. O terceiro, dissimular e induzir a dissimulação. Está lá em 2 Coríntios 11, 13 e 14. Fazer falsos sinais. A segunda Tessalonicenses 2 e 9. O quinto, fazer acusação. Apocalipse 12 e 10. 6. Semear incredulidade. 2 Coríntios 4 e 4. 7. Promover ideologia anticristã. É isso que o diabo vai fazer. Esses são os ataques do diabo. Né? Esses são os ataques do diabo contra a nossa vida. Nós precisamos estar atentos. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 nos diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele é astuto, irmãos. Ele vai tentar de toda maneira, de todos os momentos, de todos os lados, tentar tirar o cristão da presença do Senhor. Precisamos estar atentos. Olha o que diz o título lá. O título é Conhecendo o Campo de Batalha Espiritual.
Esse é o seu campo de batalha espiritual, que sofre ataques todos os dias e todos os momentos. Nós precisamos estar firme ali. Inicialmente é preciso entender a ordem de revestir-vos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. O verso 11 do capítulo 6. Então nós precisamos entender. Transmite a ideia de permanência, indicando que a armadura deve ser o traje sustentador ao longo da nossa vida cristã. Uma segunda pele, que não pode ser despida. Paulo usa a armadura como usava pelos soldados romanos, como uma analogia para a defesa espiritual do cristão. Afirma a necessidade dela caso alguém queira manter sua posição enquanto estiver sob ataque. Então aqui é uma referência, quando ele fala revestir da armadura, é uma segunda pele. É algo que não pode sair da nossa vida, que não podemos retirar. Temos que manter. O segundo ponto desse tópico, ele diz assim, o conflito contra o reino das trevas. Os irmãos estão entendendo? A nossa vida espiritual é uma batalha constantemente. O conflito contra o reino das trevas. Nós estamos em conflito com o reino das trevas. Porque o nosso pensamento não é igual ao dele. Nós somos o oposto do reino das trevas. Então há uma batalha. O inimigo nosso não é a carne, mas sim os seres, né, espirituais, o diabo, o Satanás, o acusador, o mentiroso, né? É ele que é o nosso inimigo e nós precisamos estar constantemente firme na presença do Senhor. Essa batalha não para, irmãos. É de manhã, é ao meio do dia, é à tarde, é à noite, é a todo momento. Há uma batalha espiritual aí. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Uma batalha travada no mundo espiritual. Mantém os homens na escuridão. Acho que o diabo quer fazer. É isso que ele faz. Ele mantém os homens na escuridão. Ele tapa os olhos do ser humano e eles não conseguem ver. Então todo o ataque que vem contra eles, eles acham que é contra a carne, contra o sangue. Mas nós que temos discernimento do Senhor, passamos a entender que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Não se trata de uma luta contra um ser humano, mas é contra as trevas, contra o inimigo, contra o poder das trevas. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Ele vai tanto atacar você, particularmente, quanto ele vai atacar a igreja. Então, de duas maneiras o crente é atacado: individualmente e coletivamente. Certo? Então nós precisamos estar pronto para resistir. Numa guerra, os exércitos inimigos empregam todos os meios para conhecer a potência do seu opositor, para assim planejar o combate a fim de obter a vitória. Então, todo momento o diabo está sondando a sua vida para saber qual é a sua potência, para ele poder planejar um ataque para obter a vitória. Ele não para. Todo momento ele está ali.
planejando algo para atacar a sua vida. Terceiro ponto, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de tudo os principados e poder e potestade e domínio. O Senhor Jesus, Ele está acima de tudo isso, irmãos. Não precisamos temer. Se nós estivermos em comunhão com Ele, nós vamos vencer. Efésios 1:21 diz assim: acima de todo principado, poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. O Senhor está acima de tudo, irmãos. É só confiar no Senhor, só acreditar no Senhor. O reino das trevas possui uma organização e é organizado para atacar os crentes. Então nós temos que resistir a ele. Nós precisamos estar firmes, né? A revista, o Hermendes Dias Lopes escreveu assim, ó: existe uma cadeia de comando, existem cabeças e subalternos, líderes e liderados, quem manda e quem obedece. O reino das trevas articula-se contra a igreja. O diabo e seus demônios rodeiam a terra passeando por ela. Eles investem nossa vida, investigam nossa vida, buscam uma oportunidade para nos atacar. Esse inimigo não dorme, não tira férias, nem descansa. Esse inimigo tem um variado arsenal. Ele usa ciladas e meteias para cada pessoa, né? Ele tem uma cilada para cada pessoa. Ele usa uma estratégia diferente. Ele ousa mudar os métodos, né? Para cada pessoa ele tem uma cilada. Ele usa os seus métodos para derrubar. Aqui o nosso irmão Hernandes está falando, Dias Lopes, né? Ele está falando aí, ó. Terceiro, as armas espirituais indispensável ao crente, né? Agora nós vamos ver nossas armas especiais, né? Essas que são indispensáveis para nós vencermos a batalha. Armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Armadura completa. Nós precisamos ter essa armadura completa em nossa vida. Na carta, a orientação não é parar usar armas próprias, mas tomar equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, a orientação, a carta aos Efésios, é que nós não usamos a nossa força, mas que usamos as armadilhas de Deus, as armas de Deus, as forças de Deus contra as trevas. Paulo novamente enfatizou a necessidade da apropriação por parte do cristão de toda a armadura espiritual de Deus, pela obediência em tomá-la ou revestir-se dela. Então Paulo ele enfatiza que nós temos que estar revestido com as armaduras de Deus. Precisamos estar firme na presença do Senhor, né? Eu não posso dizer, eu já sou crente há 20 anos, eu já conheço a Bíblia, né? Eu não preciso da escola bíblica, eu não preciso de orientação de ninguém,
Então não temos que, não é com as nossas forças, é com as armaduras de Deus é que nós vamos vencer. As armas indispensáveis à defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais dispensáveis aos soldados do Senhor. Cingindo vossos lombos com a verdade, verso 14. Vestida a couraça da justiça, verso 14 também. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, 6 e 15. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, 6 e 16. Está lá em Efésios. É só nós conferirmos lá que nós vamos ver tudo isso aí. É importante dizer que pela terceira vez o apóstolo intima os cristãos a tomar uma posição firme na batalha espiritual contra Satanás e seus subordinados. Estais firme nesta batalha. Estais firme na presença do Senhor. Olha lá. Cingindo os vossos lombos com a verdade. O soldado vestia uma túnica larga, feita de tecido, posto que o combate antigo era basicamente corpo a corpo. Uma túnica larga se constituía num grande obstáculo e perigo. O cinto era necessário para apertar a roupa folgada. Né? Então temos que apertar essa roupa, né? Cingir, né? Essa couraça, com esse cinto, né? na nossa vida. A Êxodo 12, 11 diz assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então ali quando foi o Israel saiu do Egito, o Senhor pediu para que ele cingisse, né, os vossos lombos, os vossos sapatos, amarrasse, para que estava bem seguro, porque, né, a caminhada era longa, era apressado para ele sair. Se tivesse frouxo, podia perder o sapato, podia perder a sua roupa, né? Então tinha que estar cingida. Então nós precisamos estar preparados para a batalha. Nós precisamos estar cingidos com a oração, cingidos com a palavra de Deus, firme na nossa fé, na presença do Senhor. Lucas 12, 35 diz, estáis já cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Certo? Vigilante. Né? Vigilante. Sempre preparado. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperais inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Entendeu lá? Cingindo os vossos lombos e entendimentos, e sedes sóbrios. Estai alerta, estai atento à partida, né? À luta, à decisão, na presença do Senhor. A vinda do Senhor se aproxima. Já pensou se nós não estivermos alerta? Já pensou se Israel, quando o Senhor manda lá, ó, vocês vão matar um cordeiro, vão fazer assim, 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 e vão cingir os vossos ombros, vocês ficam tranquilos? Aí no outro dia, Faraó fala, não, vocês podem ir, aí está tudo despreparado. Precisamos estar alerta, precisamos estar preparados. Cingir era uma maneira de amarrar as pontas soltas, como uma preparação para a batalha. Precisamos amarrar as pontas soltas, né? Para que não haja brecha, né? Que o inimigo não venha, né, com as suas astúcias ciladas, né? E entra, né, e passa a nossa couraça, né? E ali ataca a nossa vida, né? Precisamos estar cingidos, irmãos. Precisamos estar alerta. B. Vestida a couraça da justiça. 6 e 14. A couraça era geralmente um pedaço de couro duro ou de um material pesado, sem manga, tendo chifres ou
casco de animais costurado nela, que cobria todo o tronco do soldado, protegendo o coração e os outros órgãos vitais. Então está uma couraça da justiça, né? Ela vai proteger todo o seu tórax, né? Os seus órgãos, né? Então nós precisamos estar revestido da couraça para que o inimigo não possa atacar o nosso coração, né? Quando o cristão vive fielmente em obediência a Jesus Cristo, em comunhão com Ele, a própria justiça dele produz no cristão a justiça prática e diária que se torna a couraça espiritual deles. A falta de santidade, por outro lado, os deixa vulneráveis ao grande inimigo da nossa alma. A couraça é a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, né? Se nós não estivermos, nós ficamos vulneráveis. Isaías 59:17 ele diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo com um manto. Então nós precisamos estar vestidos na presença do Senhor, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. O soldado romano usava sandálias com pregos nelas para que prendesse no chão durante o combate. Essa confiança de apoio divino que permite que o cristão permanece firme, sabendo que uma vez que ele está em paz com Deus, Deus é a sua força. Então nós precisamos estar firmes, né? Às vezes tinha pregos, né? Cravos, né? Nas sandálias. Não tem a chuteira que o jogador joga, não tem os cravos para manter firme no campo quando ele corre. É dessa forma que as sandálias tinham pregos como cravo, para firmar o soldado no chão, para que eles pudessem estar firme na batalha. Nós precisamos estar firmes nessa batalha. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por você, Deus é contigo. Romanos 8:37 ao 39, lê lá, confere lá esse versículo, muito bom. Não vai dar tempo de... Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Essa palavra grega geralmente diz respeito a um grande escudo com dimensão aproximadas de 75 de largura, centímetro, e 1,35 m de altura. Era o escudo do soldado, o qual protegia todo o corpo. A fé é qual Paulo se refere, não é o corpo da doutrina cristã, e sim como é utilizado no capítulo 4, versículo 13 de Efésios, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, medida da estatura completa de Cristo. Então essa é a fé. Quer dizer, esse é o nosso escudo, né? Precisamos estar firmes, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. A nossa fé nos protege de todas as maneiras, de todos os lados. A nossa fé em Deus. Confiança básica em Deus. É ter confiança em Deus. É acreditar em Deus. Com esse escudo podemos nos proteger de todos os dados inflamáveis e tentações, comparado às flechas flamejantes atiradas pelo inimigo. Ele vai nos atacar de tudo quanto é modo, mas precisamos estar firmes. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todo aquele que confia. Capacete da salvação, meu Deus. O capacete protegido, a cabeça sempre principal alvo durante a batalha,
Paulo está falando para aqueles que já são salvos e, portanto, não está falando aqui a respeito de obter salvação. Ao contrário, Satanás busca destruir a certeza da salvação do cristão com suas armas de dúvida e de desencorajamento. Isso está claro na referência de Paulo ao capacete da salvação. Certo? 1 Tessalonicenses 5:8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos por Ele. Só vamos ser salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos adiantar, irmãos. Vamos para a conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra a força do mal é garantia de excelente grandeza do poder de Deus. Efésios 1:19. Os ádios de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. 6:11. Então, ele nos convoca, né, para essa grande batalha. Há um provérbio que diz assim, em latim, que reza: se vis passem para bellum, traduzido como se quer paz, prepara-se para a guerra, que traz a ideia de paz através da força, ou seja, uma nação forte em meio apto a ser atacada por inimigo. Espiritualmente, o provérbio também é verdadeiro, sendo a ordem paulina. Então, revestivos de toda a armadura de Deus. Está firme. Segunda parte do provérbio. Revestir é estar permanente, pronto, armado, equipado e bem treinado, a fim de afugentar os planos de ataques ou, se precisar, vencer a batalha. Vamos estar firmes, vamos estar preparados na presença do Senhor. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor.